Bom dia, graça e paz, como é que você está? Espero que esteja bem. Vamos ao nosso devocional diário. Nesta manhã eu quero fazer uma pergunta a você. Você já parou para observar que as privações, as limitações, quais por vezes nós somos submetidos, são somente atos de cuidado, de zelo do Senhor para com as nossas vidas? Por muitas vezes nós queremos viver as abundâncias por aí, por este mundo, mas existem estações das nossas vidas que Deus somente quer nos proteger. Nós estamos aqui falando do finalzinho do livro dos Atos dos Apóstolos. Chegamos hoje aqui no capítulo 24. Temos mais 25, 26, 27, 28, mais 4 capítulos ainda para partilharmos aqui, mas o Senhor me ensinou algo muito precioso quando o apóstolo Paulo, ele vai agora sendo aprisionado, encarcerado ali pelo governador Félix, subiu para uma prisão com uma segurança um pouco maior, e assim ele seguiria até o final da sua vida. Capítulo 24 do livro dos Atos dos Apóstolos, no versículo 22 diz assim: Então Félix, o governador, conhecendo acuradamente a história de Paulo e as coisas relacionadas ao caminho qual ele pregava, adiou a causa de assim sacrificá-lo ou mantê-lo aprisionado. Disse, quando chegar o comandante Lisias, no caso Cláudio, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando-o com tolerância e não impedindo que os seus próprios o servissem. Veja só, irmãos, o apóstolo Paulo estava vivendo uma das grandes injustiças da sua vida. Estava sendo transferido de prisão por prisão, e aos nossos olhos humanos parece que sempre uma limitação é um grande problema. E na verdade Deus estava usando a prisão do apóstolo Paulo para que a sua vida fosse conservada e o seu propósito assim pudesse ser cumprido. Afinal, em cada uma das prisões que o apóstolo Paulo passou até chegar na sua última lá em Roma, ele foi pregando e anunciando o evangelho, dando testemunho da presença do Senhor na sua vida. Veja só que interessante, irmãos. O apóstolo Paulo aqui, ele poderia ter sido já liberado nessa mesma hora, porque não tinha nenhum crime que ele estava cometendo, principalmente porque os guardas, os centuriões, o governador, o juiz, aqui eram todos romanos. E não existia nenhuma transgressão à lei de Roma. Existia somente uma opinião dos sacerdotes, somos sacerdotes ali, do povo judeu mesmo, que discordavam da opinião do apóstolo Paulo, e por isso assim queriam matá-lo. Por muitas vezes seremos nós na pele de Paulo. Por muitas vezes nós seremos privados de muitas das situações. Por muitas vezes serão atos de injustiça aos nossos olhos. Por vezes pessoas se levantarão contra as nossas vidas, buscando obstruir, interromper, até mesmo matar-nos, ou matar nossa fé, matar nossa motivação, matar nossa força de vontade de viver e estar na presença de Deus, somente por uma opinião pessoal deles. Preciso lembrar você aqui que cada um somente dá aquilo que tem. Os judeus preconceituosos para com Paulo, que havia se convertido ao cristianismo, se é que posso dizer dessa forma, estavam inconformados, porque o apóstolo Paulo trazia uma outra versão, não uma versão religiosa das Escrituras, mas uma versão que apontava a um relacionamento pleno e genuíno com o Senhor Jesus e através dele Deus como Pai. A opinião dos judeus, os ortodoxos tradicionais aqui, era que Paulo era um herege e, portanto, ele não mereceria estar vivo. A resposta de Deus para com Paulo foi que ele deveria estar aprisionado, guardado dentro de um cárcere, protegido por vários e vários soldados, vários ali, os centuriões que estavam em volta dele ali também. E essa foi a estratégia que Deus usou para que o apóstolo Paulo pudesse ter a sua vida privada e o propósito e o plano de Deus assim se cumprir na vida dele. Não fique triste se você estiver sendo limitado de alguma forma nos dias de hoje. A nossa nação passa por várias coisas diferentes, distintas daquilo que vivemos, talvez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Nós estamos recebendo algumas limitações, algumas privações. Por vezes isso é no âmbito familiar, no nosso âmbito social, no nosso trabalho, no ambiente eclesiástico, ministerialmente falando. Eu vou pedir para que você olhe com olhos de amor, de carinho, de cuidado. Se a sua vida está no altar do Senhor, você precisa lembrar que Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. Veja que mesmo que embora o apóstolo Paulo estivesse preso, e todo mundo ali, os seus irmãos judeus querendo matá-lo, esse comandante, esse governador, perdão, ele ordena o centurião, qual cuidava do apóstolo Paulo ali, que estava regendo todo o batalhão que estava cuidando de Paulo, ordena que conservasse Paulo na prisão, mantenha ele preso, mas trate-o com tolerância, não impeça seus próprios ali de o servir. Paulo ele não ficou sozinho, Paulo tinha comida, porque as prisões romanas, tratando-se de um homem romano, precisava tratar, sim, com apreço esse prisioneiro, até porque não tinha nenhum crime ainda sido constatado com ele. Eu mesmo, embora que tivesse algum nível de privação na vida de Paulo nesse momento, o Senhor estava cuidando e provendo na vida dele. Eu vou pedir para que você olhe ao seu redor, concentre-se nas coisas que estão acontecendo. Se você observar privações na sua vida hoje, valorize aquilo que Deus está fazendo chegar. Entenda que essas privações são somente atos de cuidado, de amor do Senhor para com as nossas vidas, para que o mais breve possível nós possamos viver plenamente aquilo que o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai estabeleceu. Foi assim com Paulo, será assim na sua, será assim na minha vida, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe poderosamente o seu dia. Paz.